Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador desse belíssimo podcast. É sempre uma felicidade ter vocês aqui e poder falar que o podcast Papo Preto é produzido pelo Alma Preta Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente. Se você não conhece, eis a oportunidade de você ir lá nas nossas redes sociais e conhecer o trabalho jornalístico que a gente faz por lá. Não só conhecer, mas também apoiar a mídia preta independente. Nós temos um plano de assinatura lá para você dar um gás aqui no nosso trabalho, que está aqui resistindo e levando a informação e cultura. Hoje nós recebemos aqui a Nath, maravilhosa. Nath, muito obrigado por aceitar esse convite de vir aqui trocar essa ideia com a gente. Obrigada a vocês, adorei. Nath, que tem o mesmo sobrenome que eu, Nath Rodrigues. Nath Rodrigues e Iago Rodrigues. Já pode me chamar para fazer parte da sua banda, mas eu não sei cantar, mas, Às mas tá vezes tudo a certo. gente tem alguma ligação na árvore, na genealógica preta por aí, né? Ah, com certeza. Em algum lugar tem. É. Nath, antes de mais nada, a gente quer saber quem é você. Conta um pouquinho da sua história, da sua vida pra gente. Eu sou a Natália Cristina Ferreira Rodrigues, Nath Rodrigues. Eu sou nascida em Sabará, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. É, Eu tenho uma relação profunda com a música, comecei a estudar música desde criança, por influência dos meus pais, que não são músicos, mas gostam muito de música, de arte em geral, e além disso, precisavam ocupar o tempo dos filhos enquanto eles trabalhavam. E desde que eu comecei a estudar música, outros ramos com ela no centro assim foram se abrindo para mim. Então eu estudei um pouco de teatro, também sou capoeirista, estudei educação musical, musicoterapia, produzi trabalhos com outros artistas aqui da cidade, da região também. Dei uma boa andada pelo Brasil, em alguns lugares do mundo, e agora eu estou em processo de lançamento do meu segundo disco solo, que é o Fio. Legal, legal. Mas, Nath, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho com música em Minas, que surgiu aí, né? Você já fez bastante atividades relacionadas à música aí, antes da gente chegar no seu disco, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho com música aí, porque além de ser música, você é artista, você é educadora, que mulher multitalentos. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho aí em Minas, depois para o Brasil. Eu sou violinista, é o meu instrumento principal, o violino. Eu comecei a estudar violino com 11 anos, e aí eu toquei em orquestra, enfim, tive uma educação musical que veio do repertório erudito, né? Que é um repertório de um contexto europeu, e que a gente acaba tendo que se enquadrar mesmo em algumas características para ser um bom violinista de orquestra, por exemplo. Então, eu estudei muitas horas por dia, enfim, criei uma relação afetiva assim com o instrumento a partir dessa via mesmo, de me dedicar muito tempo para ele. Mas depois eu comecei a querer reproduzir musicalmente coisas que eu já consumia, assim, tipo, a minha família, meu pai e minha mãe sempre ouviram muito rádio, eu sempre consumi muita música popular brasileira mesmo, tipo, popular mesmo, pagode, assim, e outras muitas, né, tipo, eu acho que uma coisa que me fez também ter um leque aberto de uma escuta musical, assim, foi consumir muita coisa mesmo, né? E aí eu comecei a procurar outras características assim musicais que tinham mais a ver com esse meio, que passava um pouco por essa técnica que eu já estava desenvolvendo assim no instrumento, mas que também dialogava com o que eu gostava de escutar. Então, um professor na época começou a apresentar para a gente na orquestra o repertório brasileiro, assim. Aí eu comecei a tocar choro, é,
E aí também já gostava muito de escrever, sempre mantive uns cadernos, assim, então eu, em alguma medida, também já comecei um caminho de composição que veio através da literatura, né? Através da escrita pessoal mesmo. E aí, no meio do caminho dessa trajetória, as coisas foram se cruzando, né? Aí eu toquei com vários artistas aqui da cidade, Pererê, Maurício Tizumba, Titane, uma galera que é de algumas gerações anteriores à minha e que também já tinham aberto um caminho muito importante para a música independente aqui na cidade, assim. E, enfim, tem muita relação com as culturas de matriz africana, né? Afro-brasileiras, obviamente. É, na verdade, obviamente, eu acho que nem é uma coisa que eu posso dizer assim com tanta direção, porque não é óbvio ser uma pessoa preta no Brasil e estar conectado com as tradições, né? Mas enfim, acho que também por uma via da educação, minha mãe é educadora, ela apresentou muitas coisas para mim nesse momento de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Foi um período importante da minha vida, que foi a adolescência, assim, que eu comecei a me conectar com coisas que hoje fizeram completa diferença, assim, para quem eu sou mesmo. Então, eu também, conectada com essas culturas, eu fui agregando esses conhecimentos, assim, para a música que eu faço hoje, né? Tem muita influência da capoeira, muita influência da música da Umbanda. Eu trabalhei na Umbanda durante um tempo, e o Fractal, que foi o disco que eu lancei em 2019, tinha muito desse contexto, assim, dos orixás. Enfim, eu acho que é uma grande miscelânea de coisas que a música foi se concentrando até eu chegar nesse estágio que eu estou hoje. É legal perceber que a música é uma construção, né? Eu gosto do estilo da sua música, a gente já vai entrar no disco. Eu tive a felicidade de ouvir aí algumas tracks e eu queria que você falasse sobre essa construção musical do disco, as suas inspirações, também ali das participações e quando esse disco vai estar aí na rua para a gente poder apreciar. O disco já está quase vindo ao mundo. A gente lança ele no dia 13 de maio, que é também uma data super simbólica, assim, para fazer um lançamento, já que aqui a gente está falando de contexto da pretitude brasileira. Enfim, né, a 13 de maio, que é essa data controversa, assim, né, da abolição da escravatura, e que durante muito tempo ela foi comemorada, mas que hoje ela é uma data de reivindicação, assim, de reconhecimento de direitos, de valores, de memória, de história. Então, no mesmo dia que eu vou lançar o álbum, eu vou lançar um single com a Loé de Luna, que é o que vai dar start para esse disco no mundo, né? E eu admiro muito o trabalho dela também, e você também me perguntou de influência, ela é uma das minhas grandes influências nesse momento, e eu sou muito influenciada por pessoas que estão na minha geração, assim, produzindo coisas nesse tempo presente. Eu gosto muito de observar quem é que está fazendo o que agora, falando de quê, o que que essas pessoas que estão falando sobre várias coisas diferentes têm a ver com o que eu estou pensando, com o que eu estou criando. E então a data, essa escolha dessa data também tem essa simbologia assim desse autorreconhecimento mesmo. E enfim, eu ouço muita coisa assim. Nossa, música brasileira, preta, principalmente, assim, Xênia França, Lued, o próprio Pererê, outros artistas que estão produzindo música aqui na cidade, o Gui Ventura, Eita, tem muita gente. O Baco, eu corro na rua, então cada dia minha playlist é uma nova playlist. Mas, em geral, pessoas que estão produzindo trabalhos agora, assim. E é isso, eu acho que o disco ele vem com essa cara contemporânea, né? Ele também tem uma característica digital. Ele é um disco que tem bases sampleadas e que tem bases programadas em computador. Então, eu acho que muitos trabalhos que estão nascendo agora também vêm um pouco com essa característica que é do nosso tempo mesmo, de estar, enfim, conectado o tempo inteiro, de usar os recursos da internet, dos recursos digitais para produzir as nossas coisas. E, além disso, ele foi um disco que nasceu na pandemia. Aliás, a gente está na pandemia, mas ele nasceu no auge da pandemia, quando a gente estava vivendo de lockdown, né? Então, eu não podia sair de casa. Daí, eu comecei a produzir ele com o Cido, que é o produtor do disco, e a gente fazia as coisas pelo WhatsApp mesmo. Eu mandava para ele uma linha, ele me mandava de volta,
para eu ouvir, encaixar algumas partes, a gente só se encontrou mesmo para gravar as minhas vozes, assim. Então é um disco que tem bem essa cara, assim, da década de 20, dos anos 2000. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Ah, legal. Que bom que você na pandemia conseguiu, né, produzir e conseguiu escrever. Isso é legal. E Nath, você falou um pouco das suas referências e trazendo mais agora para o lado da mulher preta na música, a gente sabe que elas que pavimentaram a música brasileira. Só que a gente sabe que na nossa sociedade existe uma luta para apagar o que essas mulheres fizeram, que elas são a base mesmo da música, e quantas fizeram músicas incríveis e uma carreira sólida, mas não tiveram o mesmo reconhecimento que outras tiveram por não ser pretas, eu acho que eu posso colocar assim. Eu queria que você, como uma mulher preta, artista e música, conversasse com a gente um pouco sobre isso, sobre esse apagamento, sobre essa perspectiva e sobre essas inspirações de mulheres pretas que você trouxe também no seu disco, essa participação da Lued e essas inspirações que você teve pelo seu caminho. A gente, ao longo da história, assim, não só na música mesmo, a gente teve um apagamento das figuras pretas, né? E aí eu acho que, enfim, tem várias hierarquias que a gente pode listar até chegar na mulher negra, né? Que é a base da pirâmide da sociedade brasileira mesmo, assim. A mulher preta sempre trabalhou, sempre teve num mercado de trabalho que não era pago e que dependia completamente dele para viver mesmo, assim. As mulheres pretas fizeram tudo nesse país desde que elas botaram o pé aqui, né? E eu acho que ao longo da história, algumas dessas mulheres mais próximas assim do nosso tempo foram muito importantes e responsáveis para a gente conseguir dar esse passo de autoconhecimento, de libertação e de reivindicação da autoria, né? A gente teve a Elza, a gente teve a Juvelina Pérola Negra, a gente teve Dona Ivone Lara, a gente teve uma vastidão de mulheres que muitas a gente nem sabe nomear, porque existe esse apagamento social mesmo. Mas a gente também está vivendo num período muito dinâmico em que é possível produzir as próprias coisas, se reunir com outras pessoas e dar alguma visibilidade para esse trabalho com esse advento da rede, né? Com o advento da internet, assim. Então, eu acho que, em relação à minha geração, a gente conseguiu dar muitos passos que já estavam sendo trilhados antes, por causa também desse momento, assim, de ter um pouco mais de autonomia criativa, né? E também de resgatar um pouco da nossa memória, da nossa história, assim. Eu falei da Lued, falei da Xênia, são duas mulheres que trazem na obra delas muitas referências sobre essa trajetória da negritude brasileira, né? Desde uma referência mais centrada na religiosidade, desde uma referência mais centrada no lugar da mulher como sujeito que observa mesmo o país se desenvolvendo, né? Então, eu vejo que a gente está vivendo um momento muito próspero, assim, de várias vozes se multiplicando e falando sobre coisas muito diferentes também. Não acho que as mulheres pretas estão completamente conectadas com esse lugar de falar da dor, de falar das dificuldades, de falar da trajetória do preto no Brasil. Eu acho que a gente também está se libertando para outros lugares e outras narrativas, assim, de poder falar sobre o que a gente quer, sabe? De poder se colocar como uma pessoa que está vivendo todas essas mudanças rápidas que o mundo está vivendo, assim. Então, eu sou muito grata de viver nesse momento e me sinto privilegiada, assim, de poder lançar um disco que tem canções que falam de amor, que tem canções em outras línguas, que pode ter uma outra mulher preta presente, assim, uma mulher que é referência para mim. Então, eu acho que a gente, enfim, pode até parecer meio paradoxal, porque o mundo está muito louco. Hoje eu estava ouvindo outros podcasts também falando, enfim, né?
sobre pandemia, sobre economia, e aí sempre me dá um desânimo às vezes. Mas aí eu, ao mesmo tempo, vejo outros trabalhos emergindo e que me dão essa esperança, assim, de continuar criando, de continuar fazendo coisas interessantes. É isso. Nath, infelizmente a gente está chegando no final do programa. Eu queria agradecer muito a sua participação e também queria que antes de que a gente você falasse onde as pessoas podem encontrar você, o seu trabalho, deixasse aí as suas redes sociais. Eu estou aí em todas as parafernálias digitais, _Nath Rodrigues, com NATH no Instagram, que é a rede que eu mais tenho usado para me comunicar com as pessoas, mas também estou no YouTube, estou no Facebook, estou no Spotify, nas outras plataformas de streaming, vocês já podem acessar, o Fractal está lá desde 2019. Recentemente eu lancei um single, Verso de Céu, que abriu o caminho aí para os lançamentos do disco Fio, que chega agora em maio. Convido todo mundo a ouvir, as canções estão bem gostosas, eu fiz com muito carinho e espero que as pessoas gostem. Aliás, eu espero que elas vivam as próprias experiências, assim. Quem não se conecta também tem uma pauta importante aí na escuta do disco. Então, eu espero que as pessoas se sintam abertas para ouvir o que eu tenho a dizer e como eu construí as coisas. Eu já amei, já deixando aqui a minha opinião. Eu gostei muito. Nath, muito obrigado. Já estou te seguindo nas redes sociais, me siga de volta. Galera, muito obrigado a você que chegou até aqui. Siga a Nath lá nas redes sociais. Vai estar aqui embaixo também as redes sociais dela no card. Vai lá, manda uma mensagem para ela, fala: eu cheguei aqui através do Papo Preto. Que vai ser da hora, da hora. Galera, siga a gente nas redes sociais também. O meu @ é iago.rodrigues e siga o Alma Preta. Mais que seguir, apoie o trabalho da mídia preta independente. É isso. Obrigado, Nath. Valeu, galera. Até o próximo Papo Preto. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.